Nicolás Maduro anuncia o fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil e manda tanques à região. O governo brasileiro planeja enviar ajuda humanitária ao país no fim de semana. A Polícia Federal investiga se policiais tentaram atrapalhar a apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco. Buscas foram realizadas em imóveis ligados a um delegado federal, 2 advogados e um policial militar. Operação contra o tráfico internacional de drogas prende 28 pessoas. A quadrilha usava até um submarino. O ministro do Turismo pede foro privilegiado para que a investigação sobre candidatas laranjas vá para o Supremo Tribunal Federal. Bombeiros encontram o almoxarifado da Vale soterrado pela lama da barragem em Brumadinho. Vídeo mostra a queda de árvore que atingiu o carro com um casal e 2 crianças em São Paulo. Secretário de Previdência fala ao SBT Brasil sobre a proposta da reforma que mexe na aposentadoria. A grande maioria das pessoas que se aposentam no regime previdenciário se aposentam com 65 anos e meio. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma operação contra o tráfico internacional de drogas prendeu 28 pessoas em 7 estados e também no Distrito Federal. A quadrilha usava submarinos e aeronaves para transportar os entorpecentes. A seguir, você vai ver os detalhes do sistema de capitalização para a Previdência proposto pelo governo na reforma que foi entregue ao Congresso. Segurança da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo é cercado e agredido por ambulantes. Não perca, a gente volta já já. Falhar a investigação sobre os responsáveis pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu em março do ano passado, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil não respondeu sobre o suposto esquema de mesada. Uma espécie de almoxarifado da Vale foi encontrado soterrado na lama da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Já são 171 mortos e 139 desaparecidos na tragédia. Helicópteros e aviões. A chuva voltou a causar estragos hoje em São Paulo e também na região metropolitana. Caíram. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje que vai buscar um comprador para a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O ministro do Turismo pediu hoje foro privilegiado para que a investigação sobre candidatas laranjas em Minas Gerais vá para o Supremo Tribunal Federal. No Congresso, o Palácio Planalto calcula que ainda não tem os votos suficientes para a aprovação do texto da reforma da Previdência e começa, assim, a articular apoio com os parlamentares. Se o texto da reforma passar no Congresso Nacional, o governo deverá enviar um projeto de lei complementar para criar o sistema de capitalização para a Previdência. Neste modelo, cada trabalhador faz a própria poupança para a aposentadoria. Aos 31 anos, Beatriz é tão baixo. A proposta do governo endurece as regras para a aposentadoria dos funcionários públicos, com aumento no desconto em folha e no tempo de contribuição. Do Congresso Nacional. Depois de 30... A jornalista Débora Bergamasco conversou com o secretário de Previdência, Rogério Marinho, sobre os principais pontos do projeto encaminhado pelo governo ao Congresso. Ainda nesta edição, você verá a segunda parte da entrevista com o secretário de Previdência. Às vésperas da entrada anunciada de ajuda humanitária na Venezuela, Nicolás Maduro ordenou o fechamento da fronteira com o Brasil. A decisão aumentou o fluxo de venezuelanos em Roraima que correram para estocar comida antes de voltar para o país. A declaração. O governo brasileiro se posicionou agora há pouco sobre o fechamento da fronteira. E o repórter Daniel Adjuto está no Palácio do Planalto. Boa noite, Daniel. O que é que disse o porta-voz da presidência?
Oi, Nascimento, boa noite a você, boa noite a todos. O porta-voz Otávio do Rego Barros disse que o Brasil vai manter a ajuda humanitária à Venezuela. Inclusive, confirmou a operação do próximo sábado, que vai levar medicamentos e alimentos até Boa Vista e Pacaraima. O governador de Roraima acabou de sair aqui do Palácio do Planalto, esteve reunido com ministros. Amanhã, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai até Cúcuta, na Colômbia, participar de um evento de uma ação humanitária ao lado do presidente colombiano. E na segunda, o general Hamilton Mourão, que é vice-presidente, vai até a Colômbia também para se reunir com outros países do chamado Grupo de Lima para discutir uma solução para essa crise. O porta-voz, Otávio do Rego Barros, disse ainda que não há risco de um conflito armado. Vamos ouvi-lo. O governo brasileiro não identifica neste momento possibilidades de fricção na região, porque o ponto focal é a ajuda humanitária. O Papa Francisco pediu medidas concretas e eficazes contra a pedofilia dentro da igreja na abertura de uma inédita cúpula global sobre o tema no Vaticano. E vamos agora a um giro de notícias pelo Brasil. Funcionários da Companhia Paulista de Trem Metropolitano. E você vai ver em instantes. Fabricante de material esportivo pede $1 bilhão depois de um jogador se machucar com o tênis rasgado. Não perca, a gente volta já já. A reforma da Previdência prevê que trabalhadores rurais, tanto homens quanto mulheres, se aposentem aos 60 anos. As novas regras também estabelecem que eles terão uma contribuição mínima trabalhando anual. até os 60. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, falou hoje sobre as mudanças nas aposentadorias dos trabalhadores rurais. Veja na segunda parte da entrevista a Débora Bergamasco. 110 pessoas morreram durante um incêndio em Bangladesh. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.